Olá, caros alunos do curso de Segurança do Trabalho. Eu sou a professora Socorro Salles. Vou estar aqui juntamente com vocês para ministrar a disciplina de Responsabilidade Civil e Criminal. Só falando um pouco sobre mim, para que vocês possam me conhecer melhor. Eu sou formada em Direito, sou advogada, atuo também lecionando no ensino superior há 5 anos, também no curso de Direito. E ministrar essa disciplina de responsabilidade civil e criminal, para mim, é um prazer, porque eu entendo que ela é muito importante para a nossa convivência na sociedade, né? Então, nós vamos estar juntos nesses encontros. Vamos, primeiramente, trabalhar nessa aula de hoje sobre os conceitos principais do que é a responsabilidade civil. No nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre a responsabilidade criminal. E, por último, vamos trabalhar com a responsabilidade no trabalho, que é uma temática bastante importante para vocês que fazem parte desse universo da segurança do trabalho. Boa aula e bom estudo. Vamos iniciar, então, a nossa primeira aula, onde nós vamos começar trabalhando sobre o conceito e a importância do tema da responsabilidade civil. Primeiramente, antes de nós sabermos de quem é a responsabilidade, é importante que nós possamos compreender o que é a responsabilidade. Então, para que nós possamos entender o conceito de responsabilidade, nós vamos, então, remontar a sua origem, que vem lá da expressão latina respondere, onde respondere significa a obrigação que alguém tem de assumir as consequências jurídicas de sua atividade. Bem, essa expressão, ela está calcada, ela está assentada em um princípio fundamental chamado de princípio da proibição de ofender. Esse princípio, ele estabelece que não se deve causar dano a ninguém. Todo aquele que causar dano a outrem, ele deve reparar esse dano. Isso porque o direito, ele estabelece regras de uma convivência social harmoniosa. Todo aquele que descumprir essas regras e causar prejuízo a outrem deve, então, responder por esse prejuízo causado. Nesse sentido, então, nós podemos trabalhar com um exemplo para que vocês possam verificar como funciona essa ideia da responsabilidade. Vamos tomar como exemplo uma situação em que um sujeito chamado Tício, dirigindo imprudentemente, ele acaba batendo, colidindo com o carro de outra pessoa chamada de Caio. Tício, ao dirigir imprudentemente, ele causou um prejuízo, uma lesão patrimonial no carro de Caio. Consequentemente, pelo conceito de responsabilidade, ele deverá então reparar esse prejuízo suportado por Caio. Bem, nós podemos, então, entender que, dentro desse conceito de responsabilidade humana, responsabilidade civil, toda atividade humana que acarrete prejuízo traz, na sua consequência, a questão da responsabilidade. Porque a responsabilidade, ela tem a função de restaurar o equilíbrio e a harmonia da sociedade que foi perdido com a violação daquela norma, né? A responsabilidade, ela segura como um dever de reparar um dano, como uma contraprestação. E a principal função dela é proporcionar o equilíbrio social, a paz social, através da recomposição de um prejuízo que foi sofrido. Nesse sentido, nós podemos afirmar que o tema da responsabilidade, ele é um tema muito importante, não só no direito, na parte jurídica, mas também em todos os domínios da vida social, porque se estabelece na sociedade um contrato social de convivência comunitária, onde se prevê que cada indivíduo deve ter um limite objetivo de acordo com as suas liberdades individuais, ou seja, cada indivíduo tem um limite de liberdade
de forma que essa liberdade ela não pode atingir o direito de outra pessoa. Em que, se alguma situação, essa liberdade de alguém causar dano, causar uma lesão e atingir o direito de outra pessoa, esse sujeito, então, que causou esse dano, ele vai ter uma obrigação legal de reparar o dano sofrido. Após, então, o entendimento do conceito e da importância da temática da responsabilidade para a nossa vida e na esfera do direito, nós vamos, então, remontar um pouco da sua origem histórica, para que nós possamos entender qualquer conceito, qualquer instituto. O primeiro passo é que nós possamos conhecer um pouco da sua história. O conceito de responsabilidade civil, ele tem também um percurso histórico, onde nós podemos, então, dividir em alguns momentos históricos. No primeiro momento histórico, nós temos o que se chama de fase da vingança privada. Nesse momento da história, o indivíduo que causava um dano àquele grupo social, havia da sociedade uma espécie de retaliação, ou seja, a sociedade reagia fazendo justiça com as próprias mãos. Esse momento histórico, ele era baseado na lei de Talião, aquela famosa lei que prevê aquele brocado onde se diz olho por olho, dente por dente. Ou seja, se um cidadão ele lesionava o olho de alguém, ele tinha o seu olho lesionado na mesma medida. Se ele quebrasse o dente de alguém, ele tinha também o seu dente quebrado na mesma proporção. Então, a ideia desse primeiro momento histórico era se fazer justiça pelas próprias mãos. Era a reparação do mal pelo mal. E aí nós podemos, então, informar que essa questão da lei de Talião, ela surgiu no Império Babilônico, que foi aproximadamente 1700 anos antes de Cristo, porque a lei de Talião ela foi reproduzida no Código de Hammurabi, onde naquela época já 1700 anos antes de Cristo, o Código de Hammurabi ele era escrito em pedra e ele continha as normas de convivência social e as punições para que toda a sociedade soubesse, né, quais eram as regras que eram vigentes e também as punições para aquele que descumprisse. Então, nós temos aí nesse primeiro momento a ideia, então, da vingança privada, onde o indivíduo ele recebia a punição na mesma proporção do mal que ele causou. No segundo momento, então, nós temos a fase da vingança divina, porque aqui existia a ideia de que a vingança era realizada por um Deus, aquele Deus que era ofendido, e que os sacerdotes, que eram os seus representantes aqui na terra, eram quem aplicavam as penas. E essas penas, elas eram aplicadas na proporção do Deus ofendido. Então, nesse segundo momento histórico, nós podemos dizer, então, que havia essa ideia de que a vingança ela estava voltada a um ato que era cometido contra um Deus e que era, então, punido através dos seus representantes, que eram os sacerdotes. Muito bem, com o passar do tempo, então, nós vamos falar do terceiro momento da história, em que os povos eles foram evoluindo e eles passaram a se estruturar em torno de um monarca, em torno de um governante. E é aí que surge a fase da vingança pública. Nesse momento da vingança pública, existia uma autoridade, onde essa autoridade era quem decretava o castigo a ser aplicado. Haviam normas jurídicas e a autoridade, então, ela aplicava o castigo de acordo com essas normas jurídicas. O interesse maior desse período era proteger o governante, aquele que regia, então, aquela sociedade. Tem um fato importante também nesse terceiro momento que nós precisamos mencionar, que foi aqui nessa fase da vingança pública em que surge a lei aquiliana, também chamada de Lex Aquilia. Essa lei, ela foi uma legislação muito importante, porque ela, primeiramente, ela estabeleceu um valor pecuniário para aquele que causasse um dano, na medida em que ela possibilitou a um titular de bens o direito de obter o pagamento de uma penalidade em dinheiro de quem tivesse destruído ou deteriorado seus bens. Ou seja, essa lei ela passou a prever uma reparação em pecúnia, em dinheiro,
que seria paga por aquele que causou o dano. Além disso, a lei aquiliana, ela também tem uma importância muito grande para o Instituto da Responsabilidade Civil, porque foi nesse período em que essa lei ela trabalhou com o conceito de culpa como pressuposto da responsabilidade, em que o sujeito ele poderia se eximir da responsabilidade caso ele comprovasse que não tinha culpa no evento causado. Bem, nós temos então, ainda no contexto histórico, o quarto momento. Foi um momento em que os autores chamam de período humanitário, porque esse momento ele teve como características a criação de normas mais simples e de fácil interpretação, com o objetivo de causar mais transparência às relações humanas. Foi também ainda nesse período que a gente entra, então, no século XVIII, com o Código Napoleônico. O Código Napoleônico, ele foi um código muito importante para a temática da responsabilidade civil, porque ele trouxe muitas considerações importantes sobre o Instituto da Responsabilidade Civil, além de estabelecer uma diferença entre a responsabilidade civil e a responsabilidade criminal. Então, aí, passando então por esses momentos históricos, nós temos então um pouco da história da responsabilidade civil, como ela se iniciou no tempo. Muito bem, passando então mais além, nesse próximo slide, nós vamos trabalhar com as funções da responsabilidade civil. Bem, quando a gente fala de função, nós temos que entender que existem 3 funções a qual a responsabilidade civil ela visa cumprir. Nós temos, primeiramente, a função chamada de compensatória do dano à vítima. Existe também a função punitiva ao ofensor. E, não menos importante, a última função, que é a desmotivação social da conduta lesiva. Vamos começar, então, a trabalhar passo a passo essas 3 funções. A primeira função, compensatória do dano à vítima, ela entende que, caso haja um dano, vai haver uma reposição do bem perdido diretamente. E naquelas situações em que não for possível a reposição daquele bem, o causador do dano, ele vai ter que pagar um valor indenizatório, em importância equivalente ao valor do bem que foi prejudicado. Então, essa função compensatória, que é a primeira função da responsabilidade civil, ela tem por objetivo retornar ao status anterior. Ou seja, o indivíduo ele tinha um bem e esse bem foi lesado. E a ideia é compensar o prejuízo pela perda ou a lesão a esse bem. Daí porque, então, nós dizemos que há, então, um interesse em compensar esse dano, ou seja, retornar ao estágio anterior, antes do prejuízo. A segunda função seria uma função em que ela estaria ligada à função punitiva do ofensor. Não é só importante na responsabilidade civil compensar o dano em relação à vítima, mas também punir aquele que pratica o dano. Parte-se do entendimento de que o ofensor ele não teve a cautela necessária nas suas ações e, com isso, ele praticou uma lesão que atingiu alguém. Então, a função punitiva é uma forma de persuadir o ofensor a não mais lesionar. Dentro dessa ideia também, nós podemos já trabalhar a terceira função, que é a desmotivação social da conduta lesiva. Essa terceira função, ela tem um caráter socioeducativo, porque essa função está ligada ao fato de que há um interesse em tornar público as consequências de que esse ato não será tolerado pela sociedade. Ou seja, na terceira função, se entende que vai demonstrar para a sociedade que esse ato ele não será tolerado. Então, a função dele é socioeducativa. Com isso, nós podemos dizer, analisando essas 3 funções, que a responsabilidade civil ela atende aos interesses do direito, que é estabelecer a segurança jurídica e recompor o equilíbrio social perdido, quer seja compensando a vítima que sofreu um dano, quer seja punindo o ofensor
ou mesmo demonstrando à sociedade que aquela conduta não será mais tolerada.